uma parte do sistema, existem outros vídeos que pode exemplificar melhor cada etapa do sistema. Então, numa panorâmica, o que eu apresentaria para vocês? Que existe uma tela de início, onde as minhas receitas e os meus ingredientes estão sinalizados, para que eu possa consultar ou tirar alguma dúvida. Então, de uma maneira bem simples, eu clico no alimento ou na receita e eu tenho uma visão global das informações obtidas com esse cadastro. Então, eu posso, se eu a partir daqui resolver que eu quero duplicar essa receita, aproveitar esse cadastro, no caso aqui um feijão simples temperado, eu posso verificar se as gramagens utilizadas na composição dessa receita estão de acordo ou não, e no momento que eu duplico, eu me permite alterar essas porções, me permite eu retirar algum ingrediente, acrescentar outros, mudar a gramagem, mudar o modo de preparo, enfim, fazer uma revisão global de todas as informações obtidas nessa receita. Nessa primeira parte aqui, a informação nutricional corresponde a 100 gramas do alimento. Esse é um padrão de referência para análise nutricional em termos de comparação. No momento em que se faz a rotulagem, então o sistema obedece à gramagem estipulada para a porção de consumo. Então, nessa pesquisa, eu posso, então, chamar um determinado alimento e no momento que eu chamo, o sistema me sinaliza de qual tabela que ele está buscando. Então, como vocês podem ver aqui, são 4 tabelas, e no momento em que eu insiro um novo ingrediente, esse alimento passa a fazer parte da minha tabela, dos meus cadastros. Então, qualquer informação que eu coloque, ele busca o correspondente ao contendo o nome daquele alimento. Então, como não é possível mostrar os 15 mil alimentos e receitas cadastradas, ele busca 50 alimentos. Então, se eu quero buscar algum registro mais específico, então eu tenho que avançar na minha informação para que ele busque a informação correspondente àquele cadastro que eu desejo buscar. Então, a primeira coisa que se faz no sistema é cadastrar a lista dos meus ingredientes, aqueles ingredientes que fazem parte da minha produção ou das receitas que eu vou cadastrar. Então, vocês vejam aqui, ele traz uma ordem desordenada. Quando eu clico na consulta, ele ordena por ordem alfabética. Se eu quero colocar o custo desses alimentos, eu clico no botão custo e de uma maneira bem fácil e bem simples eu alimento a informação referente ao preço do quilo. Se eu não sei o preço do quilo, o sistema te ajuda. Então, tu coloca aqui que tu tá pegando uma porção de alguma coisa de 500 gramas e que o custo custa R$ 5,50. Ele te faz o cálculo do preço por quilo. Então, alimentar esse sistema no sentido do valor para obter a precificação de uma receita ou de um cardápio, isso é feito de forma automática quando se abre aquele cadastro. Então, essa lista aqui, ela é alimentada para que a partir daqui eu possa montar as minhas receitas ou os meus produtos de forma a refletir aquele cadastro que eu concordei com todas essas observações. Então, no momento em que eu busco um ingrediente, eu posso avaliar se todas as informações desses nutrientes estão de acordo com a minha ficha que eu tenho.
e isso é feito de uma maneira bem simples. Pegou no papel uma informação ou está num banco de dados, faz essa conferência e faz essa validação dos ingredientes que vão compor esse produto. Então, quando eu navego, antes de eu ir para a receita, eu posso mostrar aqui em uma receita, em um ingrediente, se não tem nenhum aqui dos que eu busco, eu posso dizer assim, clicar no mais e cadastrar um novo ingrediente. Sempre lembrando que eu posso colocar nome, a gramagem, fator de correção, custo, são informações que eu posso adicionar posteriormente. As alegações nutricionais de cada um desses ingredientes também é no cadastro, sempre lembrando que é o ingrediente que é herdeiro do cadastro desse alimento, né? Ele é herdeiro e no momento que ele é adicionado a uma receita, eu passo, toda essa informação é passada para essa lista global, né? Para essas informações. Então, os marcadores, alérgico, contém glúten, enfim, todas as etapas que forem adicionadas e fizerem parte desse cadastro de ingrediente. No momento que eu for compor uma receita, eu posso partir de um modelo do zero, ou eu posso pegar um cadastro que contém no sistema. São mais de 200 receitas e eu sempre digo que bolo de banana é igual em tudo que é lugar. O que poderá mudar? É as gramagens, a quantidade de um determinado ingrediente ou não. A utilização, neste caso aqui, ó, este bolo de banana contém o açúcar refinado e açúcar mascavo. Não concordo com isso, eu quero deixar só um. Então, eu venho aqui, eu vou editar esse cadastro e aí eu não quero açúcar mascavo, eu retiro esse ingrediente, removo ele da minha lista. Então, de uma maneira bem simples, ele vai, e aí quero colocar um adoçante. Então, venho aqui e escrevo adoçante e o sistema me traz, eu quero colocar este aqui, vou colocar 20 gramas e adiciono na receita. No momento que eu faço isso, vou conferindo todas as informações, modo de preparo, o peso bruto e o peso depois de pronto, que são fundamentais para o cálculo da informação nutricional. Então, faço os ajustes que forem necessários. No momento em que eu avanço, olha só, todos os alergênicos são colocados automaticamente, porque já são oriundos de cada ficha de cadastro de cada ingrediente. Então, se esta constatação aqui não está de acordo, é só voltar aos cadastros de origem, né? E fazer as alterações. Da mesma forma, o modo de preparo. Então, essa receita deu um peso total de 1.230 gramas, mas o peso depois de pronto ficou em 1.000 gramas. Então, vai avançando. Quando eu avanço para finalizar a rotulagem, ele traz um padrão de referência do valor para a porção, de acordo com a RDC, né? 4359, que foi confirmada na 429, e que traz um valor de referência de uma fatia de bolo de 60 gramas. Particularmente, eu considero que 60 gramas é muito pouco. Eu posso vir aqui dizer que a minha fatia vai ter 90 gramas. Então, eu altero essa quantidade. No momento que eu faço isso e evoluo para finalizar a informação nutricional e a análise de nutrientes, eu tenho aqui o valor correspondente a 100 gramas do produto e em 90 gramas, e a informação nutricional correspondente. Nesta primeira tela, eu tenho toda a análise de todos os nutrientes dessa receita, e
eu posso estar sinalizando outro nutriente que não é obrigatório, mas que eu posso querer destacar. Então, no caso, eu posso destacar pela IN 75, por exemplo, acima de 5 miligramas, eu posso destacar um nutriente como importante. Só vou colocar aqui alguns para vocês terem uma ideia, assim, ó, que no momento que eu assinalo outros nutrientes, automaticamente ele reporta na informação nutricional que vai sair no rótulo, colocando então o percentual do VD estabelecido. Traz a lista completa de todos os ingredientes que estão listados nessa receita e aqui embaixo eu posso, olha só, fazer o ajuste dessas informações. Por que que tem esta opção? Porque como o cadastro dos ingredientes, eles estão baseados numa terminologia e numa metodologia clássica e que é aceita internacionalmente, eu sou obrigada a colocar naquela informação banana crua, mas eu não quero que no rótulo saia assim, eu retiro. Açúcar refinado, então só deixo o açúcar refinado. Ovo de galinha cru, então não quero que saia tudo isso, ovos são ovos. Dificilmente, claro que cada fabricante tem o arbítrio de colocar diferente, como ele quiser cadastrar, né? Então, no momento em que ele faz esses ajustes são ajustados para sair na rotulagem, tá? Então, gravo as informações e aí eu tenho a opção de imprimir esse rótulo ou não. Então, de uma maneira panorâmica, como eu disse, sem entrar num detalhe, esta é uma visão global do sistema, onde eu posso inserir novos ingredientes ou inserir novas receitas para calcular. Indo para a receita, eu mostraria aqui uma opção a mais, que seria o custo dessa receita. De uma maneira simples também, bastou eu selecionar a opção em ações ficha de custo e eu tenho aqui todos os ingredientes, o valor, o peso da receita bruto, o preço do quilo e o quanto que saiu para a porção de 500 gramas. Então, este bolo, né, um quilo de bolo me saiu R$ 8,92, considerando estes valores que estão aqui. Naturalmente, se eu colocar um fator de correção, no caso aqui eu só tenho o fator de correção da banana. Se eu colocar corrigir outros fatores, só vou colocar aqui para ter que o cálculo é automático, ó. Ele estava em branco, mas no momento que eu coloco aqui, ele refaz o cálculo do peso bruto. Então, vamos supor que aqui seria 1,2, ele refaz o custo de acordo com a informação obtida. E aqui no demonstrativo de custos, é uma coisa também bem interessante, que é fazer 120 bolos de banana. Então, para fazer 120 bolos de banana, eu vou gastar R$ 1.093. Eu tenho aqui todos os valores, peso bruto, o valor do preço do quilo, o custo correspondente ao percentual de peso e o percentual de custo de cada item da minha receita. Então, isto aqui eu altero automaticamente no momento em que eu modifico a informação. Então, vou fazer por 10 para dar mais uma, ó, 10 bolos sairia R$ 91. E eu tenho daí a proporção. Esta proporção de peso ou percentual de custo de cada item da receita também me permite eu avaliar se aquele ingrediente está contribuindo para aumentar o custo e eu posso fazer uma modificação
para reduzir esse custo final. Então, seria esta parte de custos. Em cada item do sistema existe um vídeo correspondente que detalha de uma maneira mais específica e mais detalhada todos os procedimentos de execução e de obter o melhor resultado. Então, não deixem de assistir e de avaliar. E se também não tiver alguma informação correspondente, é só nos contatar que também estamos aqui para isso. Muito obrigada.